A paz do Senhor, minhas queridas irmãs da UFADCOL, de Colorado do Oeste, que Deus esteja abençoando essa igreja, pastor Gessé, minha querida amiga e pastora Andréia, que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a esta igreja linda. É uma alegria estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês, e eu quero nessa oportunidade ler um texto da Bíblia que está no livro de Marcos 4. Vamos fazer uma leitura do 35 ao 41, um texto um pouquinho extenso, mas nós vamos meditando passo a passo nesse texto que nos fala sobre Jesus, aquele que apazigua a tempestade. Estamos vivendo um período, minhas queridas, de uma grande tempestade, né? De um vendaval, de adversidades que estão surgindo e que nós muitas vezes não sabemos o que fazer com isso. E aqui nesse texto nós vemos exatamente isso, uma tempestade surge e os discípulos não sabem o que fazer com essa tempestade. E o texto começa nos dizendo: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Existe aqui um convite de Jesus para que, juntamente com os discípulos, eles passem para outra margem. Percebe que quando nós somos convidados a sair da nossa zona de conforto e ir para um outro lugar, as coisas começam a ficar meio tensas às vezes. E é justamente o que acontece aqui. Jesus convidando eles a passar por uma outra margem. E quando nós olhamos para o nosso contexto, para aquilo que nós estamos vivendo e passando nesse momento, nós vemos exatamente isso acontecer. Nós estamos sendo convidados a sair daquilo que nós conhecíamos, daquilo que nós vivíamos e ir para um outro momento. Ou seja, aquilo que passou na nossa vida é passado. Agora é um novo momento. Vamos para frente, vamos ver o que está adiante. O que Deus está querendo, minhas queridas? Com tudo isso que está acontecendo, com todas essas mudanças, o que Deus está querendo de nós? E aí o 36 diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então aqui nós vemos um temporal se formando, as ondas subindo, e o texto diz, subiam as ondas por cima do barco. Veja que o texto não diz dentro do barco. Então nós estamos no meio de uma tempestade, nós estamos dentro de uma situação que nós muitas vezes não sabemos como lidar, mas aqui nós temos a certeza e a convicção de Deus, de que as ondas não vão entrar dentro do nosso barco. Com isso eu quero dizer, dentro da nossa alma não pode haver tempestade. E eu vejo e observo muitas mulheres, muitas famílias vivendo um vendaval interno com medo de tudo. O medo tem tomado muitas pessoas e o medo é algo que paralisa, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com o medo. Porque na tempestade quem está é Jesus. Nesse momento quem tem o controle é Deus. Das nossas vidas, quem cuida também é Ele. Então vamos tomar cuidado com o que entra na nossa mente. Será que está entrando medo? Está nos paralisando? Está nos levando a tomarmos atitudes das quais nós podemos nos arrepender? Então mesmo que estejamos no meio de um vendaval, mesmo que o nosso barco esteja sendo balançado como está, só que dentro dele tem alguém. E nesse barco, ele vai conduzindo. Quando nós olhamos o 38, ele diz, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então Jesus está dentro do barco. E ele está tranquilo. E nessa noite ele quer tranquilizar a mim e a você. E o que eu observo são muitas mulheres agitadas, com essa sensação de sufoco, de medo, de desespero. Muitas mulheres que não sabem exatamente o que está acontecendo, o que vai acontecer. A ansiedade tem tomado conta dessas pessoas. Nós somos mulheres do círculo de oração, mulheres que oram, mulheres que creem em Deus. Mulheres que acreditam que Ele está no controle. Mas para isso, irmãos, nós temos que ter o controle também dos nossos sentimentos, da nossa mente, daquilo que falamos, daquilo que pensamos. Porque tudo isso vai refletir aqui no meio da tempestade. Como os discípulos estavam se conduzindo nessa tempestade? Como eu e você, como nós estamos conduzindo a nossa vida, as nossas emoções, os nossos pensamentos e levando a nossa casa também a reagir dentro da tempestade. Porque se eu começar a agitar, se eu começar a sentir essa inquietação, esse temporal vai crescer, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu posso levar outros que estão à minha volta também a começarem a questionar. Aí entra o quê? Entra ansiedade, entra medo. E aí vai acontecendo o quê? Outros sintomas emocionais podem entrar.
O principal dele que eu vejo nos dias atuais é justamente a ansiedade. O que é isso? É aquele sentimento constante de preocupação. Nós estamos preocupados com o que há de vir, com o que pode chegar à nossa casa, à nossa tenda, à nossa saúde. É essa incapacidade de resolver a questão. Mas, minha querida, quando eu não posso, quando você não pode, ele pode. Então vamos acalmar o nosso coração. Mas a ansiedade também, além de ser essa inquietação, é essa sensação interna de insegurança. E é justamente isso que vive o mundo, o país, é o que vive todas as nossas cidades. Mas nós dentro tem que ter a paz. Porque essa paz eu trago para minha casa. Essa paz eu repasso para o meu esposo. Eu repasso para os meus filhos. Então vamos ter a calma. A ansiedade é essa inquietação. Ansiedade é a tensão, é a agitação interior. E eu quero perguntar para você, como está nessa noite o seu interior? Como estão os teus pensamentos e os teus sentimentos? Como você está lidando com tudo isso dentro de casa? Porque agora você está com um tempo maior dentro da tua casa. E aí, tudo que temos, toda essa tranquilidade é repassada. Mas se há inquietação no meio dessa tempestade, essa inquietação vai sendo repassada. Todos esses sintomas de agitação interior, de tensão, de inquietação, de medo, de sentimento de que não vamos conseguir, tudo isso que reflete uma ansiedade, pode sim, então, estar sendo repassada para a família. E isso é perigoso. Quando nós olhamos aqui o texto, nós vemos que em Jesus não havia ansiedade. Minha querida, ansiedade não tem que ter dentro de mim e de você. Nós temos que descansar o nosso coração. Quando nós lemos 1 Pedro 5:7, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado da tua casa. O Senhor tem cuidado de você. Então, na medida em que eu permito que a ansiedade seja aumentada, eu posso tomar um rumo de doença emocional. E isso você não pode deixar acrescentar na tua vida, porque nós já temos problemas suficientes atual. Então nós temos que apaziguar isso aqui. A ansiedade, ela pode ser moderada, ela pode ser um pouquinho mais intensa, ela pode ser aguda, ela pode ser neurótica, ela pode ser patológica. Ela pode nos paralisar. Ela pode trazer outros sintomas, como fobias, como pânico e tantas outras doenças psicossomáticas ou doenças emocionais. Ela pode levar a pessoa a ter depressão, ela pode levar à morte. Vamos compreender como os discípulos estavam sentindo com essa sensação de que as ondas estavam subindo. Percebe que dá uma sensação de sufoco? Que eu vou ser encoberta? Que nós vamos ser, vamos naufragar? Vamos morrer? Não! O Senhor continua no controle. E eu vim nessa noite dizer para você, acalme o teu coração. Mas também eu quero te pedir, comece a observar como é que você está se sentindo. Aqui os discípulos estavam, o quê? Preocupados. E aí nós vemos o período em que eles chegam e despertam Jesus. E Jesus está na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Às vezes na vida parece que nós nos vemos exatamente assim, né? A tempestade está grande, eu estou passando por um problemão e ninguém está se importando. E nem Jesus está vendo. E aí, Deus, tu não me vê? Não, ele vê sim. Ele vê, ele contempla, ele sabe toda essa inquietação que está acontecendo dentro de você. E justamente ele me colocou aqui para te dizer, acalme o teu coração. Porque estás ansiosas? Porque estás preocupada? A tempestade fui eu que formei? Então a tempestade sou eu que acalmo. Fica tranquila. Mas para isso, nós temos o quê? Temos que conduzir os nossos passos, temos que conduzir a nossa mente e a nossa conduta. Temos que observar como é que nós estamos. Justamente dentro dessa tempestade. Ter ansiedade é ter aquela sensação de irritabilidade o tempo todo, de sufocamento, eu não vou conseguir respirar, dificuldade de concentração, preocupação o tempo todo. Aquilo só atrapalha, aquilo dificulta. Começa a ter palpitação no coração, agitação, às vezes dá um frio, às vezes dá calor. Você começa a ficar inquieto o tempo todo, começa algumas mulheres a roer a unha, começa a comer demais, levanta de madrugada e vai para a geladeira.
essa ansiedade vai sendo repassada para toda a família. Isso é péssimo. Então nós estamos no momento de acalmar, que a sua alma seja acalmada nesse instante, que nós possamos confiar. Quando ele diz aqui, mestre, não te importas que pereçamos, é justamente aí que ele entra e diz para eles, acalma. E nessa noite ele está dizendo para mim e para você, acalma, olha aqui. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Percebe que na ansiedade nós falamos muito mais. Na ansiedade, além de comer muito, além de agitar as pessoas que estão à volta, além de ter toda aquela sensação de sufocamento, tudo isso atrapalha nós. E a gente começa também a falar demais. E aí a Bíblia diz assim, no muito falar nos sobrevém o quê? Aflições. Então, as palavras devem ser cuidadosamente administradas por nós, mulheres. Nós temos que tomar cuidado com o que falamos, porque aquilo que falamos influencia nossas vidas, mas influencia a vida de outras pessoas. E esse processo de comunicação é muito perigoso dentro de uma família. E eu percebo o seguinte, o Senhor está me dizendo o seguinte, existem famílias agora, aí de Colorado, que estão olhando aqui para mim, e na tua casa está havendo justamente esse problema. A ansiedade tem levado a uma condição difícil na comunicação. Vocês não estão sabendo se comunicar direito, com calma, na hora certa, com prudência, escolhendo as palavras, escolhendo o momento. Nem tudo deve ser dito. Nem tudo que nós pensamos pode sair pelos nossos lábios. Mas justamente a boca vai falar daquilo que estiver lá dentro, daquilo que estiver cheio. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu guardo. O que você está guardando na tua mente nesse momento de tempestade pelas quais nós estamos passando? Elimina o que não for bom. Retira. É lixo? Então joga fora. Fica só com o que é bom. Retira, joga fora. Não deixa acumular dentro de você. Confia que Deus é que está no controle e Ele vai te ajudar a retirar. Então essa é uma noite para você retirar aquilo que está incomodando, aquilo que está sendo peso, lixo. Não continue, porque o barco fica muito mais pesado. A tua casa é lugar de paz. A tua casa é lugar de leveza. Então cuida dos teus sentimentos, desde manhã ao período da tarde, à noite, que todos nós possamos estar dentro de casa nesse momento de um pouco mais de resguardo, né, nessa quarentena, mas que seja com paz, que seja com alegria, que seja especialmente confiando em Cristo. E aí o texto diz, cala-te, aquieta-te, cala, aquieta, acalma a tua alma. Peça para Ele, para que Ele venha acalmar a tua alma, acalmar a nossa alma, nos dar nessa noite essa paz, essa tranquilidade de que nós precisamos. E aí quando Ele diz, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Quando nós aprendemos a calar, a aquietar, a repousar, a confiar, o Senhor faz a obra. E aí quando nós olhamos Mateus 6, versículo 25, nós vemos o seguinte, por isso vos digo, não estejais ansiosas quanto à vossa vida. E minha querida, minhas irmãs, o que está por vir é Ele que tem o controle. Não estejais ansiosos pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, nem quanto a vosso corpo, nem pelo que é a vez de vestir. Não te preocupas com nada, porque o Senhor é que tem o controle de tudo. Vamos colocar no nosso coração a paz. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pelo que está por vir. Vamos ter fé, vamos confiar de que Deus continua no controle, de que Ele tem a resposta e a ferramenta certa. Então, quando nós aprendermos a descansar nele, toda essa tempestade, você vai perceber que ele já sabia e que ele tinha o controle. Quando nós continuamos um pouquinho mais, o texto vai dizer, e disse-lhes, e o vento se aquietou e houve grande bonança, e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Será que é isso que está nos faltando, irmãs? Fé? Confiança de que Deus pode todas as coisas? Confiança de que Ele está na nossa casa? De que Ele pode entrar se eu abrir porta e permitir na minha mente, no meu corpo, no meu comportamento, nas minhas atitudes? Então vamos começar por mudar a nós mesmos. Olha aqui, os que estavam com Jesus, os discípulos começaram a mudar e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Esse é Cristo. Esse é aquele que está na minha casa, é aquele que está na tua casa.
e não vamos permitir que ele saia. Houve então o quê? Um grande temor. Que esse temor possa também entrar na minha vida e na tua vida. Possa entrar na nossa mente, nos trazer sabedoria. E que nós possamos, assim como o Salmo 62, dizer: descansa a minha alma em Deus. Que a nossa alma possa descansar em Deus. Não tem tempestade que o Senhor não possa acalmar. Não tem problemas emocionais, espirituais ou físicos que o Senhor não tenha o controle. Irmãs, quem cuida é Deus. Descansa a tua alma. Retira toda essa ansiedade, qualquer princípio de depressão. Porque a depressão ela é destruidora. E ela pode prejudicar tua casa e a tua família. Ela pode levar pessoas à morte. Então eu quero repreender nessa noite toda ansiedade, toda depressão, todo sintoma de pânico. Que tudo isso seja lançado por terra. Recebe a paz de Cristo. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Que até mesmo as pessoas vão olhar e falar: como pode? No meio de um vendaval, no meio de uma tempestade, e ela está calma, você vai dizer: sim, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho o pastor Jessé que nos auxilia. Eu tenho a irmã André que nos auxilia. Eu tenho as minhas amigas e companheiras do círculo de oração que me fortalece. Vamos orar mais, vamos confiar mais, vamos crer que o Senhor está nos ajudando, está no controle e que dias melhores virão. E como nós estaremos? Mais fortalecidas, mais sábias e mais confiantes de que Deus tem o controle das nossas vidas e da nossa alma. Portanto, recebe da parte de Deus saúde para a tua alma, paz para a tua alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, minhas queridas. Fiquem na paz e descansem o coração, sempre confiando de que Deus continua no barquinho, Deus continua no controle de todas as coisas. Espero muito em breve poder revê-las e fazer aquelas dinâmicas de abraçar que duram um tempão, né? Matar a vontade de abraçar. Beijos, Andréia. Deus continue abençoando você. Obrigada pelo convite, tá? Sempre à disposição para somar com vocês. Tchau, tchau. A paz, minhas queridas.